Olá, o assunto hoje é diversificação. Qual seria uma diversificação ideal para você reduzir o risco dos teus investimentos? Bom, em primeiro lugar, é muito importante colocar que não existe uma diversificação ideal. O que existe são os teus objetivos, ou seja, o que você deseja quando quer começar a investir. Ok? Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir em renda variável, eu colocava 80% do meu patrimônio em renda fixa e apenas 20% em renda variável, porque eu não tinha tanto conhecimento e eu precisava conhecer mais como investir. No momento que eu fui adquirindo mais conhecimento, eu fui aumentando o meu aporte em renda variável. Então, é importante, em primeiro lugar, depois que você definiu os teus objetivos, ou seja, aquilo que você precisa para um determinado período, vai colocar lá na tua renda fixa, definir o teu colchão financeiro, a parte de renda variável você precisa sim diversificar, certo? Então existem várias teorias. O pai da teoria da diversificação, que foi Markowitz, e ele, segundo a teoria dele, o número ideal de ativos seria entre 15 e 18 ativos, que você estaria então reduzindo o teu risco. Por que a diversificação? Bom, diversificação, se você, por exemplo, investir em apenas um ativo de renda variável, vamos dizer que aquela empresa quebre, você perde todo o teu patrimônio. Quando você começa a comprar mais ativos e espalhar os seus ativos até aquele número ideal de ativos, segundo Markowitz, entre 15 e 18, você estaria reduzindo o teu risco, certo? É essa a teoria do Markowitz, tá? Logicamente, diversificar comprando ativos que não estejam totalmente correlacionados. O que é isso? Não faz muito sentido, por exemplo, você comprar Bradesco, Itaú, Santander, porque daí nesse caso você estaria investindo só num setor, que seria o setor bancário. Então isso não é diversificação. Diversificação é ativos que não estejam totalmente correlacionados, certo? Então é importante, mais importante também é você ter uma estratégia, porque você pode seguir a estratégia do Markowitz, mas existem outras teorias. Por exemplo, Nassim Taleb, quando entrou com a sua teoria do cisne negro, que era aquilo, eventos fora da curva dos acontecimentos, e eles acontecem na renda variável, por exemplo, a pandemia que aconteceu agora, fez com que os ativos caíssem de preço. Então, Nassim Taleb, ele já defende que quanto mais ativos você espalhar o teu dinheiro, melhor, para você ter a vantagem de se beneficiar com um evento para cima, algo bem fora da curva para cima. Exemplo, se você comprou lá 30, 40 ativos, e um dos ativos caiu bastante ou quebrou aquela empresa, tua participação naquele ativo é muito baixa. Agora, um dos ativos que você manteve lá subiu 10.000%, 20.000%, então ele balançou aquela queda e subiu muito mais. Ou seja, a queda é finita, a 100%, se você reduziu vai representar um X lá muito baixinho do teu patrimônio, e o ganho é infinito. Então essa é a teoria de Nassim Taleb. Diferente de Markowitz, que defende que entre 15 e 18 ativos seja o número de ativos ideal. Ok? Então, é muito importante você ter uma estratégia e seguir aquela estratégia. E isso tem que fazer sentido para você, não para um influenciador ou alguém que está te dando uma teoria. Adote a tua estratégia, se faz sentido, você vai lá então e começa a investir, certo? Como eu faço? Como que eu faço com os meus ativos? Eu tenho renda fixa, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários e eu ainda opero com derivativos, com opções, tá? Como forma de proteção do meu patrimônio. Então, como eu faço? Eu deixo 20% em renda fixa, tá? E isso como custo de oportunidade. Tá? Eu tenho a minha reserva financeira e esses 20% que eu coloco em renda fixa não tem nada a ver com a minha reserva de emergência, certo? É um valor de custo de oportunidade. Para quando eu enxergo um ativo bem descontado, eu tenha capital para comprar. Tá? Então, e os outros 80% eu divido entre ações e fundos imobiliários, na proporção de 7 para 7. Então eu mantenho uma média de 14 ativos na minha carteira. 7 ações e 7 fundos imobiliários. Os fundos imobiliários eu me beneficio com o rendimento mensal, a grande maioria deles me paga rendimento mensal, não que eles sejam obrigados a te pagar mensalmente, eles são obrigados a repartir 95% do lucro semestral, mas por a grande maioria paga mensal, certo? E as ações para ter o benefício esse da assimetria, comprar um ativo descontado, ao longo do tempo ele se valorizar.
Tá? Então, eu adoto essa estratégia, uma estratégia de buy and hold, eu compro e mantenho os ativos, muito pouco provável que eu vá girar os ativos, a não ser que ele perca o seu fundamento. Quando eu compro algum ativo a mais, que eu tenho aqueles 20% em renda fixa, eu posso ficar com 1, 2 ou 3 ativos a mais, isso é sinal que eu posso vender até 1, 2 ou 3 ativos quando eu estou com um valor menor em renda fixa para fazer voltar aqueles 20% na renda fixa, certo? Então, mas essa é a minha estratégia, certo? Isso não é uma indicação, não estou te indicando fazer o mesmo, né? Mas para que você, que tem que fazer sentido para você. E isso, legal, é uma estratégia legal de utilizar e tal. Eu utilizo, tem dado certo para mim nos meus investimentos e para alguns clientes também que acabam seguindo, fazendo a mesma coisa, escolhem os ativos deles e começam dentro de uma estratégia. O interessante é que se você seguir a estratégia ao longo do tempo, ela é uma estratégia muito vencedora. Até porque independente dos ativos subir, descer, você sabe o número de ativos que pode manter ali. Tá? Então, para mim, ela faz muito sentido. Bom, mas se eu compro 7 ações, 7 fundos imobiliários e deixo 20% para renda fixa, né, então você vai ver que se eu deixo eles todos balanceados, o máximo que eu posso ter de ativos é em torno de 6%, né, 5,7% para ser mais exato. Então, eu jamais me exponho numa ação, num fundo imobiliário, mais do que os 5,7%, 6%. A não ser que eu tenha um grande conhecimento daquele setor, daquela empresa, que seja uma empresa que faça muito sentido para mim e eu vi um desconto bom nela, eu então me exponho um pouco mais, o máximo 10%, certo? Então é uma estratégia flexível, ok? E você poderia estar se perguntando, mas onde entram então as opções nessa estratégia? E é uma pergunta muito interessante, porque eu utilizo as opções. As opções eu utilizo então remunerando o meu patrimônio. Como assim remunerando o patrimônio? Eu financio as ações que eu já tenho. Por exemplo, se eu decidir vender, eu estou com 1 ou 2 ativos acima da minha média. Então, eu não vendo ele à vista. Eu demonstro intenção futura de venda para dali a 30, 60 dias e recebo uma taxa adiantada por isso, através das opções. Então, eu entro vendendo opções. Eu não exploro o mercado fazendo especulações, né? Então, eu demonstro a intenção de venda, valorizo o meu ativo através de uma taxa. Tá? Também, no momento que eu acho um ativo interessante, se eu vejo que ele tem uma opção, que eu posso comprar ele através de uma opção, no lugar de eu comprar à vista, eu demonstro uma intenção futura de compra através de uma opção de venda, né? E recebo uma taxa adiantada por isso. Então, é assim que eu movimento as opções nos meus ativos. Certo? Então, o objetivo desse vídeo era te mostrar a diversificação, o que é, para que serve, para você saber que não existe uma diversificação ideal, você vai encontrar várias teorias sobre diversificação, mas é importante você saber que diversificar serve para reduzir o teu risco quando você deseja investir em renda variável e você deve adotar uma estratégia. Tá? Entrar no mercado de renda variável sem estratégia é como você começar a velejar um barco e deixar que os ventos te levem para qualquer lugar. Você precisa ter uma estratégia, ajustar as velas, né, e ir para a direção que você quer. Certo? Gostou desse conteúdo? Então faz assim, te inscreve no meu canal aí, porque seguidamente eu estou postando conteúdos como este, e se você conhece outras pessoas que também poderiam gostar desse conteúdo que eu estou compartilhando, compartilha com ela, ajuda também essa outra pessoa, você pode ajudar, e é sinal que eu estou fazendo conteúdo de muita qualidade para vocês. Certo? Grande abraço.